Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6, e leamos a partir do versículo 10. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Nos diz a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças por estarmos aqui, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu nome seja honrado em nossas vidas e que nós possamos discernir e entender a tua palavra e possamos aplicá-la à nossa caminhada em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós lemos um trecho do livro de Efésios. E o livro de Efésios, ele tem duas grandes divisões. A primeira grande divisão, do primeiro capítulo até o terceiro, é uma divisão mais doutrinária, cuja ênfase é a obra de Deus em Cristo Jesus. Diz respeito à nossa identidade e à nossa posição nos chamados lugares celestiais. É uma compreensão espiritual do lugar da posição do crente em Cristo Jesus. A segunda parte do texto, do capítulo 4 ao capítulo 6 de Efésios, é uma parte mais prática, é uma aplicação, são direcionamentos para que nós possamos viver segundo a orientação do Senhor. São orientações práticas do cotidiano, do social, do relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, enfim, são conotações bem práticas, objetivas, para que nós possamos honrar o Senhor na nossa caminhada espiritual. Mas o texto que nós acabamos de ler é como se fosse, não como se fosse, é a conclusão do texto de Efésios. Os irmãos perceberão que é uma conexão desse texto com todo o livro, com a parte, digamos, doutrinária, espiritual, a compreensão espiritual da nossa caminhada em Cristo e com a parte prática. E a conclusão desse texto, na conclusão, o apóstolo Paulo nos ensina que termos a compreensão espiritual e vivenciarmos o prático da vida espiritual implica, na maioria das vezes, ou em todos os casos, enfrentamentos. Nós enfrentamos lutas espirituais. E o apóstolo traz uma palavra da parte do Senhor para que nós possamos ter um alento, termos uma compreensão que, embora, conquanto nós possamos enfrentar embates espirituais, lutas, dias maus, momentos difíceis com o Senhor, nós haveremos de permanecer firmes, inabaláveis. É isso que o texto, a conclusão do livro de Efésios, tenta nos ensinar.
e que nós possamos acolher essa orientação. Por isso, eu convido os irmãos a olharem atentamente comigo a cada versículo e tentarmos compreender a palavra de Deus para cada um de nós nesta manhã. Voltemos os nossos olhos para o versículo 10 de Efésios, capítulo 6. Finalmente, ou por demais, no demais, finalmente, é uma conexão com o que foi tratado antes. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Amados irmãos, é interessante que, se observarmos esta palavra fortaleçam-se, no seu original, ela está no original grego, no chamado passivo presente imperativo. Talvez a melhor maneira de compreendermos essa pequena palavra seja: sejam fortalecidos no Senhor. Porque o valor aqui é um valor passivo, é um valor que nos indica que a fonte do nosso fortalecimento é uma fonte externa. É Deus que nos fortalece. Não é que o apóstolo Paulo esteja ensinando que devemos nos fortalecer como um movimento, como alguém que faz exercício, que faz musculação, ou se aplica a um conhecimento, e com o tempo vai se fortalecendo e se desenvolvendo, e porque se desenvolve pode lidar com os enfrentamentos da vida. Não. A ideia aqui é Deus que nos fortalece, que nós somos fortalecidos por Deus. E de pronto, no fechamento do livro de Efésios, nós aprendemos a importância da dependência. A vida cristã começa na dependência de Deus. A vida cristã começa na compreensão que é o Senhor que nos fortalece. Haveremos sim de ter enfrentamentos, mas a nossa força está em Deus. Os amados irmãos se lembram do que nos diz Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o texto já nos ensina algo fundamental, que a nossa força vem de Deus, e que nós somos fortalecidos no Senhor. Nesse cenário, o apóstolo aprofunda, e nós lemos no versículo 11, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vejam bem, o apóstolo se utiliza de uma imagem. Vistam toda a armadura de Deus. Essa é uma imagem que nos ajuda a refletir nos enfrentamentos da vida. E essa imagem está relacionada diretamente com a verdade espiritual, que quem nos fortalece é o Senhor. E se o Senhor nos fortalece, nós somos chamados a tomar uma resolução, a decidirmos, vestirmos toda a armadura de Deus. Amados, isso é muito interessante e muito importante para a nossa caminhada, porque se nós devemos vestir uma armadura da parte de Deus, é porque o Senhor nos provê esta armadura. Deus nos provê a armadura, e nós devemos vesti-la completamente. Vistam toda a armadura de Deus, e nós assim fazemos para ficarmos firmes contra as ciladas do inimigo, as ciladas do mal. Aqui, o apóstolo aprofunda em alguns aspectos espirituais. Nós somos chamados a compreender a nossa posição em Cristo Jesus. Nós somos chamados a nos aplicarmos na vida segundo o direcionamento de Cristo Jesus. Nós temos os nossos enfrentamentos, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Esses desafios, irmãos, embora sejam expressos nas relações pessoais, embora sejam expressos nas ideias
que alcançam o mundo, embora sejam expressas de maneira na cultura, nas estruturas da vida, esses desafios são embates nas regiões celestiais, são embates espirituais. E nós enfrentamos esses embates espirituais porque eles tentam, de alguma forma, nos desviar da caminhada com Deus. Eles tentam, de alguma forma, obstruir o processo de transformação e de libertação da parte de Deus em nossas vidas. Esses embates tentam, de alguma maneira, retirar de nós a compreensão de que Deus tem um projeto lindo de salvação e de transformação para as nossas vidas. É um combate real, é um combate próximo, mas em Cristo Jesus nós superaremos esse tipo de combate. Porque ficaremos firmes contra as ciladas do mal. Porque nós vestimos a armadura do Senhor. Isso é tão forte e tão pertinente nesse texto, no fechamento do livro de Efésios, que os irmãos perceberão que no próximo versículo, no versículo 13, o apóstolo ainda não trata da armadura, mas mais uma vez repisa, mais uma vez enfatiza a importância de vestirmos a armadura do Senhor. Leamos versículo 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo isso. Ele insiste. Vistam a armadura do Senhor. Isso me faz lembrar, e os irmãos talvez se lembrem das palavras de Cristo Jesus no final do Sermão do Monte, e depois ele tratar todo o Sermão do Monte, dele trazer orientações práticas e doutrinárias. Ele faz o fechamento dizendo: olha, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos, as torrentes, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. Ela resistiu, porque estas pessoas ouviram e aplicaram a palavra de Cristo Jesus. Amados irmãos, Deus nos fala, através das palavras de Cristo Jesus, que eu acabei de citar, ou a partir desse texto, de que, embora venhamos a enfrentar adversidades, nós nos manteremos em pé, firmes, porque vestimos a couraça, vestimos a armadura da parte de Deus. Mas o apóstolo, orientado pelo seu Santo Espírito, estão escutando? Oi? Som? Eu não vou projetar a voz, porque senão melhorou. Obrigado, Renato. Porque senão não sai no vídeo que será veiculado. Tem irmãos que acompanham a reflexão à distância. Mas o apóstolo, inspirado pelo Santo Espírito, ele aprofunda e destaca aspectos da armadura do Senhor. Versículo 14 nós lemos: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Amados irmãos, verdade aqui no original aletheia traz uma ideia de uma verdade doutrinária e espiritual, e os irmãos se lembram que o apóstolo tratou dessas verdades espirituais na primeira parte do livro de Efésios, também a conexão com o fechamento deste livro, que nós possamos acolher a verdade, que nós possamos acolher essa verdade que é doutrinária, essa verdade que liberta, mas também a verdade aqui tem uma conotação com a prática, com a ética, com a integridade, com aplicar a verdade na caminhada. Esse é um aspecto da armadura do Senhor, o cinto da verdade. E os irmãos se lembrarão das palavras de Cristo Jesus: e conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Vejam bem, e conhecerão a verdade, é o aspecto doutrinário, do conhecimento, da relação, e ela vos libertará, o aspecto prático.
da vida, do cotidiano. O experienciar a libertação da parte de Deus diz respeito à vida, à aplicação da verdade do Senhor às nossas vidas. Mas o texto fala também de uma couraça da justiça. Vejam bem, o cristão deve colocar na sua cintura o cinto da verdade. Dessa verdade que liberta e que transforma. O cristão deve colocar a couraça da justiça, e justiça aqui nos remete ao status, o nosso status em Cristo Jesus, pois nele nós somos justificados. E é preciso entender e compreender que nós somos justificados em Cristo Jesus. Romanos 5:1 nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, nos enfrentamentos da vida nós nos lembramos, nós somos alcançados e justificados por Cristo Jesus. E claro, tem a conotação prática da vida que se desdobra numa postura justa na relação com o nosso próximo. Mas o texto aprofunda. E no versículo 15 nós lemos: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Os queridos se lembram do texto que acabamos de ler em Romanos 5:1? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós sabemos que evangelho significa boa nova. E que boa nova é esta? É a boa nova de que nós podemos ser reconciliados com Deus. É o evangelho da paz. É um evangelho que nos traz a oportunidade de nos aproximarmos de Deus. E todo o texto aqui, amados irmãos, está conectado. E nós nos lembraremos que o texto tratou de uma luta contra o diabo no universo espiritual. E a palavra diabo aqui no original pode ser também caluniador, mentiroso. Aquele que engana, enganador. E talvez uma das maiores artimanhas do mal é fazer com que a humanidade creia que não é possível caminhar com Deus. Não é possível ter uma conexão com Deus. Não é possível ter uma experiência com Deus. E muitos são afastados do caminho do Senhor porque entendem ou pensam que Deus está lá longe. Isso me faz lembrar quando eu era adolescente, antes de me converter. E eu sempre acreditei em Deus, mas a minha visão sobre Deus antes da minha conversão, lá na época, 14 para 15 anos, eu tinha acabado de entrar na Escola Técnica Federal da Paraíba, e a minha compreensão era de Deus como muito semelhante a um relojoeiro, que constrói um relógio, que dá corda ao relógio e depois o relógio funciona sozinho. E que o relojoeiro não tem nenhuma conexão com o relógio. Ele não se relaciona com o relógio. Apenas fez acontecer. Essa era a minha visão. E então Deus toca no coração de um jovem chamado Luciano, que me apresenta o evangelho da paz, a boa nova. E essa boa nova impactou a minha vida. Porque eu descobri que Deus queria sim se relacionar comigo. Que Deus não era um relojoeiro que fez todas as coisas e não era pessoal, não tinha uma relação pessoal com as coisas que Ele fez. Muito pelo contrário, Ele criou todas as coisas sim, mas queria se relacionar com o homem. E queria apresentar salvação ao homem. E trouxe um evangelho, uma boa nova maravilhosa. E aquele rapaz, Luciano, pouco mais velho do que eu, me evangelizou, me acolheu, me ensinou, apresentou esse evangelho e eu fui entendendo que esse evangelho me permitiria desenvolver uma vida diferenciada, tomar novas atitudes, percorrer caminhos antes impensados, entender que Deus poderia operar na minha vida. Amados irmãos, esse é o evangelho que elucida, que esclarece o plano de Deus para o mundo, que lança a luz sobre as nossas vidas e que nos ajuda a ter um esteio, uma referência para construirmos uma vida que emane sentido, uma vida abençoada pela parte do Senhor. Por isso, nós somos chamados a calçar os calçados do evangelho da paz,
Nós somos chamados a colocar o cinto da verdade. Nós somos chamados a colher a couraça da justiça. Mas nós lemos e adentramos no versículo 16. E a Bíblia nos diz, além disso, além dessas coisas, da verdade, da justiça, do evangelho da paz, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Amados irmãos, a Bíblia está nos falando da fé, de uma confiança que nos permite entrega. Não é uma mera concordância intelectual. Isso faz sentido. Não é uma mera concordância intelectual, mas é uma compreensão que Deus opera, que Deus age no mundo, que Deus é vivo hoje, que Jesus morreu por mim e por nós e ressuscitou, que o Senhor intervém na história hoje, que o Senhor opera sobre o mundo. A fé que nos remete e nos ajuda a abrir mão de caminhos outrora trilhados, que nos dá a coragem a romper com pecados, muitos deles que nos aprisionam há anos, muitos deles que nos trazem prazer, mas que no final, segundo a compreensão espiritual, redundará em morte e destruição. É a fé que nos permite olhar a nossa situação e que muitas vezes é complicada, é difícil, mas nos permite contemplar: o Senhor haverá de operar, o Senhor haverá de transformar esse momento, o Senhor haverá de agir, porque eu sei em quem tenho crido e sei que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu possa pensar ou imaginar. Amados irmãos, nós devemos usar o escudo da fé, que nos protege contra as aljavas, contra as flechas do mal, porque ela nos permite lidar com os enfrentamentos, mesmo que o cenário naquele momento seja extremamente desfavorável. A semelhança de Davi quando enfrentou Golias, ela nos permite discernir espiritualmente e saber: o Senhor está operando, e será da parte do Senhor a minha vitória. Que nós possamos acolher a voz, a experiência do salmista, que nos deixou esse texto lindíssimo. Levanto os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados irmãos, que nós possamos vestir a armadura do Senhor e permaneceremos firmes para a glória de Deus. Mas nós lemos também no versículo 17 e continuamos a nossa reflexão: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete, queridos, serve para proteger a cabeça. Aqui, simbolicamente, a mente. Que nós possamos usar o capacete da salvação. Que nada retire de nós, a partir da compreensão da salvação dada por Deus, que nada retire de nós a esperança e a certeza do que Deus fez e do que o Senhor fará. Porque o nosso Deus é um Deus de salvação. O nosso Deus é um Deus de restauração. O nosso Deus é aquele que nos diz: levanta-te e anda. O nosso Deus é aquele que nos protege. O nosso Deus é aquele que opera em nossas vidas. Que possamos usar o capacete da salvação. Essa convicção que nos ajuda a nos projetarmos pela eternidade, porque nós nascemos e em nome de Jesus viveremos uma vida cheia de sentidos. Em nome de Jesus poderemos abençoar aqueles que passem pela nossa história. Em nome de Jesus poderemos ser arautos da palavra do Senhor.
E em nome de Jesus poderemos vivenciar o processo de transformação que o Senhor engendra na vida de todo aquele que se aproxima dele. E em nome de Jesus as pessoas enxergarão esse processo e perceberão que Deus tem agido ali. E perceberão os cenários sendo mudados pouco a pouco segundo o agir do Senhor. E perceberão que os nossos enfrentamentos nós o fizemos não no poder do nosso punho, mas no poder que advém do Senhor dos Senhores. E em todo esse processo nós jamais perderemos de vista a referência da salvação, porque sabemos que a nossa história é hoje, é no futuro, é durante a vida e estará para além da vida, no nome santo de Cristo Jesus, além da vida terrena, porque em Cristo, ainda que morramos, nós viveremos, porque nós cremos na salvação que advém do Senhor. Mas nós somos chamados também a usar a espada do Espírito. E a ideia aqui, amados irmãos, essa espada do Espírito é a própria palavra de Deus. O texto nos elucida quanto a isto. A ideia aqui é da aplicação desta palavra. É de tocarmos a nossa vida e nos lembrarmos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou viver a partir dessa palavra. Nos lembrarmos, o Senhor disse, levanta-te e anda, eu vou me levantar em nome de Jesus. Nos lembrarmos e acolhermos, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou entendendo o momento, estou sofrendo, está difícil, mas o Senhor haverá de operar sobre a minha vida, sobre o meu cenário, e eu creio que o Senhor vai agir poderosamente. E entendermos e ouvirmos a voz de Cristo, levantai os vossos olhos e vede. Ora, os irmãos se lembram, quando Jesus estava pregando para uma mulher samaritana e os seus discípulos chegaram e de certa forma se escandalizaram com aquele encontro. E Jesus então olha para aqueles discípulos e diz, levantai os vossos olhos e vede. Assim falou porque os discípulos não tinham enxergado, não tinham compreendido ainda a situação. Jesus então apresenta uma metáfora, os campos estão prontos, ele está dizendo, olha, Deus está operando, Deus está salvando, não é porque ela é samaritana que a graça do Senhor não alcançará o seu coração. Então, quando nós caminhamos com Cristo Jesus, nós aplicamos a palavra e muitas vezes não compreendemos, mas nos voltamos a Deus, ó Senhor, me ajuda a levantar os meus olhos para ver, me ajuda a enxergar. Porque é o Senhor que me sustenta. Não está fazendo nenhum sentido, não consigo compreender espiritualmente que o Senhor, através do teu Santo Espírito, me permita vivenciar a tua palavra. Amados irmãos, no versículo 8, o texto nos ensina, orem no Espírito no versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A oração, amados irmãos, é esse ambiente vital em que nós podemos colocar a armadura de Deus. Vejam a conexão do texto. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica e clamor, tendo isso em mente, a armadura da parte de Deus. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui nós aprendemos algumas coisas preciosas. Ou revisitamos conhecimentos que nós já temos a partir das Escrituras Sagradas. Primeiro aspecto, que nós devemos orar sem cessar. Devemos perseverar em oração e súplica, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Adorando ao Senhor em oração, louvando a Deus em oração, clamando por livramento em oração,
apresentando as nossas dores em oração, pedindo a Deus sabedoria em oração, porque a palavra do Senhor diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, peça porém com fé, clamando que o Senhor opere sobre as nossas vidas e a partir das nossas vidas. E à medida que usamos a armadura de Deus, nós vamos orando e clamando e pedindo para que o Senhor opere, porque Deus é soberano e é superior, e nos garante a firmeza, e nos permitirá ficarmos em pé, seja qual for o embate que venhamos a enfrentar. Mas o texto também nos ensina sobre orarmos por todos os santos. Aqui é o aspecto da mutualidade. Aqui é a compreensão que nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós não estamos sozinhos. Nós fazemos parte do corpo. Há quem ore por nós. E quando a gente ora por alguém, a gente começa a pensar neste alguém, e Deus nos permite abençoar este alguém, e Deus opera em nós. E de repente nós começamos a nos sensibilizar quanto a alguém, pensar neste alguém, e em Deus buscarmos ajudar este alguém. Porque todo aquele que ora sinceramente por outra pessoa, geralmente é tocado da parte do Senhor e se propõe a ajudar esta outra pessoa no cotidiano, no dia a dia. Amados irmãos, hoje eu fiquei tão feliz. Fiz um vídeo com o nosso ministro Lucas, falando da série de mensagens dessa noite. Eu creio que a igreja vai ser abençoada, espero que os irmãos participem conosco. E nós fizemos o vídeo, estávamos sem um microfone. Mas fizemos um vídeo mesmo sem um microfone, né, Lucas? Tentei impostar minha voz. Teve uma hora no finalzinho que tem uma mudança de som aí. E aí hoje pela manhã, lá no gabinete, orando ao Senhor, chega o irmão Roberto, com tanto carinho, Lucas, disse: pastor, o senhor tem um microfone para fazer vídeos? Eu digo: não, pois estou trazendo aqui para lhe dar. Meus amados irmãos, é alguém que ora, e alguém que Deus tocou e que veio a mim. Eu digo: na hora, meu irmão, isso é resposta de oração. Que foi que eu disse para ti, Lucas, no dia mesmo que a gente gravou? Precisamos comprar urgentemente o microfone. Lucas não vai falar porque não vai sair aqui na... Precisamos comprar urgentemente. E isso é maravilhoso, irmãos. Mas eu estava lá na minha sala e cheguei atrasado aqui, porque Késia estava passando mal lá na minha sala. Até me emociono. E aí eu tinha que servir aqui, pregar para os irmãos, participar do culto. Nosso irmão diácono se aproximou, pediu apoio ao irmão Rui. Deus levantou a Claudete, que é uma enfermeira. De pronto foi lá dar o apoio, ficou com ela. Ela está bem, foi um pico de pressão, está tudo em paz. Mas isso é fruto da oração e da preocupação que nutrimos uns pelos outros. Eu estava ali pensando: meu Deus, como é que eu vou pregar? Porque eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Mas eu estive lá o tempo todo. À medida em que o irmão Rui se comprometeu, a irmã Claudete ficou lá, deu apoio, cuidou da minha esposa, ela está bem em nome de Jesus. Isso é a igreja. Porque vejam bem, nós temos os nossos enfrentamentos, O texto está nos ensinando, nós temos os nossos enfrentamentos. Eu não sei se eu consegui expressar, porque é difícil expressar às vezes. Pregar o evangelho é difícil, porque nós queremos ensinar algo. O que eu quero dizer é que o evangelho, o texto de Efésios, fala de coisas incríveis no mundo espiritual, realidades poderosas. O texto de Efésios faz a aplicação dessas realidades poderosas à vida, à prática. E a conclusão disso é como se dissesse o seguinte: olha, há uma preciosidade da parte de Deus para o seu povo. Esta preciosidade da parte de Deus refletirá na atitude do seu povo. E isso redundará em grandes bênçãos.
Mas há um inimigo que não se alegra com essas grandes bênçãos da parte do Senhor, e fará de tudo para desviar você dessas grandes bênçãos da parte do Senhor. Mas eu quero dizer algo, e digo eu, numa livre interpretação do texto que acabamos de ler, eu quero lhes dizer algo: a força de vocês está em Deus. Sejam fortalecidos em Deus, porque Deus operará na vida de vocês. E uma vez impactados por essa tamanha força, que eu não consigo discernir, que certamente você não conseguirá discernir, mas é uma força que advém do Senhor, que você se revista da couraça, da armadura da parte de Deus, que o próprio Deus provê. E saibam de uma coisa: neste processo, vocês serão vitoriosos, no nome de Cristo Jesus. Porque vocês lembrarão da verdade, e que possamos nos cingir com essa verdade. Vocês guardarão o coração de vocês na justiça e compreenderão que são justificados em Deus. Vocês calçarão o evangelho da paz. Vocês erguerão o escudo da fé e poderão enxergar o agir de Deus na vida de vocês. Vocês protegerão a vossa mente com o capacete da salvação. Vocês empunharão a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E muito especialmente, como corpo, como irmãos em Cristo, como queridos em Cristo, vocês orarão uns pelos outros, sustentarão uns aos outros e verão o agir poderoso de Deus em vosso meio. Amados irmãos, que nós possamos decidir vestir a armadura da parte do nosso Deus.